Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Papo Político, o braço de política do Pod Costa, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. Cada episódio nós trazemos aqui autoridades da política na região dos lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais das suas ideias, pensamentos, posicionamentos, com o objetivo de aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam aí as políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Meu convidado de hoje chegou chegando na região dos lagos. Depois de muito trabalho, ele se consolidou como um dos principais empresários do setor gastronômico, mais especificamente de São Pedro da Aldeia. Em 2020, logo na sua primeira eleição, ele chegou à chefia do executivo municipal e nessa cidade aí que ele escolheu para viver e estabelecer os seus negócios. Agora, ele é candidato à reeleição, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Fábio do Pastel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem, Luiz? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pela recepção. Um bom dia aí, né? Acho quase já uma boa tarde para todos os ouvintes aí. E é um prazer muito grande, Luiz, estar aqui, né? Como você disse aí, pontuando um pouco da minha caminhada, tanto na vida empresarial quanto na vida hoje na gestão pública, né? Acredito que a gente vai ter um bom bate-papo nesse podcast maravilhoso. Obrigado. Fábio, antes da gente começar, o pessoal fala que você é muito fechado, você é muito tímido, né? Eu queria saber como é que se é complicado você lidar com isso, com essa característica sua, com o cargo que você ocupa, né? Que exige, às vezes, dar entrevista, né? Até falar mesmo em público. É complicado para você? Como é que tem sido esses 4 anos aí? Luiz, não é que eu sou um pouco fechado, né? Eu falo sempre que a minha vida, né? O nosso trabalho, ele é muito corrido, né? Ele é muito corrido. Eu não tenho dificuldade, às vezes, de falar, de conversar, de ir num podcast, de estar falando com as pessoas, não. Não é uma coisa que eu gosto, porque não é o meu dia a dia, né? Uhum. Mas, assim, eu sempre gosto de estar falando com as pessoas, né? Eu sempre faço uma live, sempre falo com as pessoas. Eu sou da área privada, né, do comércio lá fora, e a coisa pública, né, eu acho que ela requer mais esse tempo de você estar falando mais Uhum. com a população, dando mais entrevista em rádio, em televisão. Não, eu tenho um comércio há 20 e poucos anos, né? Eu nunca fui numa rádio dar comércio, talvez, dar entrevista do meu comércio, falando de uma Uhum. promoção, de uma venda, de alguma coisa. A prefeitura, ela tem essa necessidade, ela tem Uhum. eu posso dizer, esse marketing de você estar sempre falando, dando entrevista, falando de projeto, né? Mas realmente eu tenho um pouco de dificuldade de ir em todos os convites, né? Mas eu gosto de estar falando com o povo. Tá certo. Então vamos Sim. falar agora sobre o CPF por trás da pessoa pública. Para além do Fábio do Pastel Prefeito, quem é o Carlos Fábio da Silva? Você está falando da minha pessoa, Fábio Da do sua Pastel. pessoa, quem é o Carlos Fábio? Luiz, eu já falei em várias entrevistas, né? Da minha pessoa, do meu caráter, da minha família, da minha vida, né? Da minha família, da minha educação, do meu trabalho. Eu vim do interior de Campos, né? 30 e poucos anos, cheguei na cidade com 14 anos. Vim em busca de um trabalho do interior de Campos Uhum. para cá, né? Para a região dos Lagos. E eu tive um primeiro trabalho de servente de pedreiro, e depois lavei carro, cortei grama, e depois fui trabalhar numa pousada. Fiquei 6 anos trabalhando na pousada. Depois montei meu pastel pequenininho na cidade, lá em São Pedro, né? Que Uhum. muita gente da região conhece. E dali montei, foi aumentando, a minha loja ampliou, ampliei ela, ampliei. Resumindo, quando eu botei o meu nome como candidato, pré-candidato na eleição passada, eu estava com 7 lojas, né? Hoje eu Uhum. vendi 6 e fiquei só com uma. Então eu tinha uma vida muito corrida, né, de muito trabalho, eu já tinha uma equipe grande de trabalho, e então assim, eu sempre trabalhei muito, né, para poder chegar onde que cheguei. E aí depois foi quando eu resolvi colocar o meu nome na política, né? E estamos aí nesse desafio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar desse começo, seu começo de vida ainda em Campos, né? Como é que foram os seus primeiros anos, sua infância, juventude? Você falou aí de muito, muito trabalho, né? Queria que você contasse um pouco pra gente ali como é que foi sua criação, uma Na vida. roça, Luiz, na roça, né? Eu falo assim, muita gente às vezes acha que roça, às vezes é uma periferia da nossa região. Uhum. Mas na roça onde eu nasci, lá literalmente era roça mesmo, né? Lá não tinha vizinho perto da minha casa, a gente não via nenhum vizinho. Nossa condução lá era justamente um cavalo que a gente tinha, um não, alguns cavalos, né? Que a gente tinha. Uhum. Meu pai saía num, meus irmãos em outro.
Lá em casa era cheio de criação. Minha mãe ainda tem hoje. Minha mãe hoje não tem em casa hoje menos de 40 porcos hoje, né? Enfim, Uhum. galinha, pato, peru, ganso, marreco, tem de um tudo. E eu vivi literalmente aquela vida bem na roça mesmo. A gente saía para uma escola que andava, sei lá, acredito eu que uns 10 quilômetros ou mais, né? De Canela mesmo, andando até a escola. Todo dia a gente levantava cedo, tinha uma série de coisas para poder cuidar de casa, né? Era cabrito para botar no pasto, era porco para tratar, era uma série de coisas para fazer. E depois a gente pegava o caminho da escola, chegava sempre na escola atrasado, não que a gente Uhum. gostava de chegar na escola atrasado, mas era porque era muita demanda, né? Que tinha que Uhum. fazer antes de ir para a escola. E a gente não levantava 6 horas, 7 horas, não. Levantava era 4h30, 5 horas de mesmo. Só que era muita coisa para fazer. E Uhum. eu e meus irmãos, a gente ia para a escola, voltava depois da escola correndo, chegava em casa já cheio de coisa para fazer. Minha mãe sabia exatamente o horário que a gente saía da escola, e se a gente passasse daquele horário de chegar em casa, a vara de goiaba comia fácil, né? Entendeu? E vivi uma vida, né? Enfim, eu falo muito da educação dos meus avós, do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, né? Enfim, graças a Deus nós somos uma família grande, uma família muito unida, uma família muito de respeitar um ao outro. Uhum. Sou muito apaixonado pela minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim. E uma educação, né, que vem de berço, né, uma criação que vem de casa mesmo. Eu falo que eu sou muito satisfeito pela criação que eu tive, por mais que fiquei algumas vezes de castigo, né, apanhei muito do meu pai e da minha mãe. Eu falo de vara de goiaba, enfim. Mas aquilo ali foi tudo para poder educar, né? Nós somos Uhum. 6 irmãos lá em casa, e todos 6 hoje, meu pai nunca foi, se quer saber, numa confusão. Meu pai nunca foi numa delegacia, né, brigar, tirar um filho, né, de responder um Uhum. processo pelos filhos, alguma coisa. Meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que eles são muito, muito felizes, né, dos filhos que eles têm. Isso aí eu tenho certeza, né? E assim, foi uma criação muito exemplar, né? Muito rígida, mas uma educação que os meus pais também, por mais que eles batiam muito na gente, né? Cobravam muito da gente, mas aqueles pais muito amorosos, muito carinhosos com a gente, né? Uhum. Tudo que eles cobravam da gente era justamente para poder educar, né? Para hoje ter os filhos que eles têm, eles educaram de uma forma bem diferenciada, eu posso dizer assim. Você falou que você chegou em São Pedro da Aldeia ali com 14 anos. Você veio sozinho na época, veio com a família? Como é que foi essa? Luiz, o meu pai tinha um irmão e uma irmã que mora em São Pedro, né? O irmão dele veio a falecer um tempo atrás, que era o meu tio. Então eu vim, inclusive, com a minha avó, que era o pai da mãe do meu pai, e eu vim Uhum. com ela para poder ficar na casa do meu tio, que era irmão do meu pai, né? E lá em casa foi maior discussão, né? Saber se eu pedia meu pai pedia, pede sua mãe para ela te levar. Pedia minha mãe falava, pede seu pai para você ir morar com seu tio. E aí, resumindo, chegou uma hora que eu falei com os dois que eu queria vir morar com meu tio, e eles liberaram porque era irmão do meu pai, né, e muito confiável ali para minha família, e eu vim morar então com meu tio. E quando eu cheguei na casa do meu tio, ele estava numa casa em construção também, me lembro como fosse hoje. O quarto que eu ficava era onde que ele guardava o material de obra, e eu varria o quarto, né? Enfim, jogava água para poder apagar a poeira, porque estava no contrapiso, e botava meu colchonete ali. A sala estava toda em obra também, o banheiro também estava em obra, só o quarto dele que estava pronto. E eu vivi acredito que um bom tempo, porque não era aquela obra que estava com o pedreiro 24 horas, é quando Uhum. tinha aquele tempinho que sobrava o dinheiro, é que ele fazia alguma coisa. E aí eu fiquei na casa dele um bom tempo. Depois que eu saí, que eu fui morar na pousada, onde que eu trabalhava, o proprietário cedeu um quarto lá para mim e eu fui morar na própria pousada que eu trabalhava. Mas foi um de muito trabalho também, Foi né? de muito trabalho, foi fácil não, foi fácil não, foi um desafio muito grande. Muito bom. Nos empreendimentos que você já tocou ali em São Pedro, tem restaurantes de diversas vertentes, né? Massas, pastel, rodízio de carne, Sim, japonês. Queria te perguntar duas coisas sobre isso. sim. Se você sente que existia uma ausência de variedade em São Pedro, tipo assim, uma falta de, quero comer um japonês, ou quero comer um bom rodízio e tudo mais. E quais foram as dificuldades de você consolidar aquele grupo ali, aquele grupo de empresas mesmo Sim. na cidade? Luiz, São Pedro, ela está crescendo cada dia mais, né? Uhum. Enfim, os restaurantes estão chegando, as lojas estão chegando. Eu acho que hoje não falta.
né? Enfim, falar que a cidade já tem de um tudo, né? Eu estaria mentindo para você. Uhum. Mas a cidade, na parte de gastronomia, né? Eu acho que ela já está bem completinha, né? Nós temos lá, inclusive, McDonald's, nós temos Burger King, nós temos um japonês na cidade, nós temos um Comida Aquilo lá, que é o Debu, que é um restaurante maravilhoso de comida aquilo, com churrasco. Uhum. Na loja do pastel tem espaguete, tem nhoque, tem risoto, tem batata recheada, aqueles pizza, né? Tudo aquilo que você conhece, pastel, açaí, enfim, eu vou te falar que está bem variado. E os outros comércios lá também ao redor da gente também, eles têm bastante coisa nova, né? É uma costela desfiada na batata, é um medalhão. Então, assim, hoje em São Pedro, eu vou te falar que você janta e almoça muito bem na cidade. A E cidade na está época que bem. você começou? Quando eu comecei, hoje todo mundo fala que eu fui o puxador de comércio de empresas para a cidade. Eu acredito até que sim, ô Luiz. As pessoas tinham um pouco de medo de São Pedro, ninguém acreditava muito em São Pedro, né? Era um abre porta, fecha porta, comércio abria com 2, 3 meses, fechava as portas, e todo mundo falava, pra você ter uma noção, quando eu montei, todo mundo me chamou de doido, que eles falavam para mim que São Pedro nada dava certo. Ah, Fábio, você é doido, investir aqui, São Pedro nada dá certo, né? Monta hoje, fecha as portas amanhã. E eu realmente acreditando no meu trabalho, acreditando no produto, acreditando literalmente no meu trabalho, foi onde eu comecei a montar um comércio, né? Volto a te falar, eu tive 7 lojas na cidade, né? Eu fui montando, fui montando, fui montando, e isso, acredito que os vizinhos, né? Os empresários vizinhos, tanto da região dos lagos, né? Posso dizer de Cabo Frio e demais cidade, eles começaram a olhar São Pedro também com um olhar diferente, né? Hoje que a gente tem de comércio em Cabo Frio, que também estão indo para São Pedro, ou seja, restaurantes, né? Choperia, outros comércios também, né? Enfim, que eles estão às vezes até deixando de estar em Cabo Frio e indo para São Pedro. São Pedro, ela é uma cidade muito acolhedora, ela é muito familiar, né? Então as pessoas vêm literalmente para poder frequentar hoje a parte de gastronomia em São Pedro, que está um sucesso lá, Luiz. Acredito que você conhece. Tá bem legal. O restaurante japonês fica lotado. Os bares lá, né, onde serve praticamente jantar, ficam todos lotados também. Enfim, a cidade está bem badalada. Né? Mas o povo que não acreditava, né, que me chamava de louco, né, por acreditar na cidade, hoje eles conseguem pensar de uma outra forma, né? O pessoal está bem empolgado de ir para lá. Eu lembro que na minha adolescência, inclusive, muita gente saía daqui, ia pra lá nas escolas, falava, vamos em São Pedro, no pastel, não Muita sei o quê. gente, Pastel muito bom, inclusive, muita parabéns. gente. Obrigado. Quando é que você tomou a decisão de se candidatar a um cargo eletivo? Quando, Luiz, há 4 anos atrás, naquele período de pandemia, né, eu não tinha intenção nenhuma de vir como candidato a prefeito, a vereador, nunca tive essa intenção de colocar o nome na esfera pública, né? Nunca Uhum. tive. Mas assim, eu, por ser uma pessoa muito presente na vida das pessoas, de ajudar muita gente, né? De ajudar muita gente mesmo, eu falo que todo cidadão, às vezes, ajuda alguém de alguma forma. E eu ajudava muitas pessoas, demais mesmo, demais. E eu vi que de uma forma que eu pudesse ajudar mais seria através do serviço público, né? Você Uhum. conseguiria ajudar muita gente. Foi aonde eu resolvi colocar o meu nome como pré-candidato há 4 anos atrás, eu posso dizer. Falar para você que eu tinha alguma experiência de uma pré-campanha, de uma campanha, de ir para a rua, eu não tinha. Mas eu sempre tinha uma certeza, né, de que algo eu poderia fazer para o povo, né, de Uhum. algo melhor eu conseguiria fazer. Então eu fui para a rua literalmente com a cara e a coragem, eu posso dizer assim, e conversando com o povo, né, que eu teria colocado meu nome à disposição, que para mim seria um desafio, e eu teria colocado meu nome justamente para poder trabalhar, né? Meu foco era Uhum. trabalhar igualmente eu faço hoje na prefeitura. Eu literalmente eu trabalho mesmo todos os dias, né? Todos os dias. Ontem, por exemplo, eu estava domingo, ontem a gente estava numa cozinha de uma escola dando uma geral, botando desengordurante toda a parte do azulejo, enfim, fogão, dando uma geral. Então, assim, e naquela expectativa de que realmente eu iria conseguir fazer muita coisa pela população. E engraçado que tudo aquilo que eu pensava, Luiz, hoje a gente está conseguindo fazer, né? Uhum. Desde um hospital no município, que eu me perguntava muito, gente, por que que São Pedro não tem um hospital municipal, né? Será por que que não tem? Arraial tem, Búzios tem, Cabo Frio tem, aqui em Araruama tem, e por que que São Pedro não tem? Então, assim, eu
envolvi muito a Secretaria de Saúde, mais a Secretaria de Obra, para que a gente fizesse um projeto enorme, né, de um hospital com uma estrutura grande. Conseguimos aprovar esse projeto no governo do estado e hoje está sendo uma realidade, né? Já damos início de obra, já tem empresa ganhadora, já está acontecendo. Então, assim, Luiz, eu estou pontuando uma obra para você, mas se você souber a quantidade de obras que nós estamos colocando no município, que não estava no cronograma, no projeto No de plano de prefeitos governo, né? passados, de governos passados, e assim, eu estou te falando uma coisa que eu estou muito satisfeito, né? Tem várias, 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 várias. Então, assim, através da coisa pública é que você consegue melhorar a vida das pessoas, né? Enfim, então, realmente é um desafio, mas eu estou muito satisfeito, estou muito feliz. Muitos dizem que a sua eleição ali há 4 anos, ela ocorreu por conta de uma divisão de votos da base que apoiava o ex-prefeito Cláudio Chumbinho, né? Porque teve candidato que ele apoiou, que foi o doutor Stefano, teve Sim. Bia de Guga, Bruno Costa. Você acha que tem fundamento nisso? Qual a sua visão sobre essa interpretação do resultado das eleições? Luiz, eu acredito que não. Eu acredito que realmente as pessoas estavam em busca de uma mudança, estava muito confiante na minha pessoa, né? Porque eles me conhecem, a audiência me conhece. Eu acredito que a população já estava um pouco cansada desses políticos que estão lá dentro, vereador, pai, irmão, cunhado, e vem vereador, e vem prefeito, e fica aquela roda girando ali o tempo inteiro, né? Eu, para você ter uma noção, eu não tenho vontade de ficar nessa roda girando, eu tenho vontade de fazer o meu mandato e sair fora da política, e eu já contribuí, né? Contribuí a minha missão ali de, caso eu vença uma reeleição agora, o meu período de 8 anos ali, pronto, eu já contribuí. Mas pessoas que vêm naquela roda girando a vida inteira, vem vereador, vem prefeito, vem vice, vem prefeito, vem vice, vem prefeito. A política hoje, no geral, ela está um pouco desacreditada, né? Não Uhum. adianta a gente falar que o povo, né, aquele povo 100% envolvido com a política, que não são. Então, assim, eu acredito que por mais que ele teve uma indicação dele, né, enfim, ou dela, ou dele, por mais que eles estavam lá, mas eu acredito que a minha eleição foi o voto de mudança mesmo. Aqueles que Uhum. estavam já bem cansados daquela roda ali, né? Então, eu acredito que foi o voto de mudança mesmo. Em janeiro de 2021, quando você assume a prefeitura, seu primeiro cargo eletivo, você sentiu muita dificuldade por ser novato, por não ter tanta aquela experiência do serviço público, né? Porque querendo ou não, você ser vereador, por exemplo, fazer uma carreira na vereança, ir para a prefeitura, te dá uma bagagem de pelo menos entender como funcionam as coisas. Você se sentiu meio um estranho no ninho assim, ou você conseguiu? Luiz, eu senti um estranho, como você acabou de falar, né? Eu nunca tinha ido numa prefeitura, nunca tinha trabalhado, nunca tinha sido um servidor público. E ainda, o meu momento ainda à frente da prefeitura foi uma coisa bem diferente, porque eu cheguei naquele momento de pandemia. Uhum. Então, se a prefeitura tem hoje 5.000 servidores, eu acredito que a gente estava com menos da metade, né? Primeiro que estava naquela lei que quem tivesse tantos anos não tinha obrigação de trabalhar, então e a secretaria que estava funcionando a parte de rodízio, hoje funciona, amanhã não funciona, funciona de meio-dia para tarde. Alguns servidores, por ter uma certa idade, não estavam indo trabalhar. E eu peguei justamente aquele momento de muita adrenalina, de poucas reuniões, né? Todo mundo com medo, ainda peguei num pico da Covid ainda. Tirando essa parte de Covid, que para mim foi um pouco difícil, né? Por dois motivos. Primeiro, por estar chegando ali naquele momento, né? Uhum. Primeira coisa, primeira vida, primeiro servidor público, eu li, primeiro momento como servidor público e ainda pegar um momento de pandemia. Agora, deixando a pandemia de lado, realmente foi um pouquinho, né, meio impactante para mim, porque é grande, né? O município é grande, nós temos 18 secretarias, né? E quando você aponta um gerente, né? Vou dar um exemplo assim para você, quando você aponta um gerente para poder te representar, ou seja, quando você apontua um secretário para poder te representar e te representar uma secretaria, representar uma equipe, e lógico que eu busquei pessoas, né, que eu já conhecia e eu tinha Uhum. uma confiança neles, né? E graças a Deus, né, nós estamos aí há 3 anos e meio, acho que nós tivemos algumas mudanças de alguns secretários, né, por coisa simples, né, coisa técnica. A maioria deles que nós colocamos desde o início do governo estão até hoje, então foram justamente pessoas técnicas, né?
E o que eu te falo, Luiz? Aquela preocupação daquele servidor, daquele secretário, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, de você ver as coisas acontecerem, né? De você ver as entregas. Então, assim, realmente foi uma caminhada, os primeiros momentos, um pouco, eu posso dizer, delicado, né? Não tenso nem tanto, mas é Desafiador. desafiador, resumindo, exatamente isso. Mas tá tudo certo, graças a Deus. Você falou de secretariado, eu queria saber, você já mencionou um pouco, mas como é que você buscou compor esse Sim. secretariado, escolher essas pessoas, e como é a sua relação com eles? Se você é aquele cara que marca em cima, que cobra, se você é exigente, como é que são aquelas reuniões de secretariado na sua gestão, como é que funciona isso? Luiz, a minha escolha é o seguinte, né? Eu falo que a maioria dos meus secretários, eles não são muito políticos, né? Eles são técnicos, eles são profissionais. E eu sou muito satisfeito com isso. Por mais que eu gostaria que eles fossem um pouco políticos, né? Que eles convivessem mais ali, né? Enfim, naquela parte, como é que eu vou te falar? Aquele meio político, né? Que às vezes precisa deles, mas eles são muito técnicos, graças a Uhum. Deus. Eles, para mim, são um grande braço, né? A gente tem super, mega relacionamento, né? Enfim, com todos os secretários. Te confesso que no início do governo a gente andou fazendo até mais reuniões, né? Mais juntos, né? Com todos. Hoje eu faço mais reunião individual, né? Porque às vezes você quer tratar uma coisa, outro quer tratar uma coisa, Uhum. enfim. E se você levar um grupo de pessoas para uma roda para poder tratar, às vezes, de um assunto, se você for ouvir todo mundo dando uma opinião, leva 2 dias para fazer uma reunião de 40 minutos. Então, quando você conversa com mais aquela pessoa ali direcionada à pasta dele, você consegue resolver de imediato. Mas, assim, sou muito satisfeito, né, com todos os secretários. Minha contratação, eu acho que foi, assim, de cheio. Me dou muito bem com eles, sou satisfeito com todos eles, né? Cada um no seu quadrado, posso dizer assim. E eles vêm conseguindo, né? Cada um apresentar um trabalho muito bom para a cidade. Sou muito satisfeito. A gente vê essa relação próxima que você tem, tanto que a gente viu que você ficou muito abalado recentemente com a É, morte da Sheila, que era secretária de Educação. verdade. Queria que você comentasse um pouco da sua relação com ela. Vocês tiveram uma amizade muito longa, né, Fábio? Sheila Tala, A secretária. Sheila, a Sheila foi uma pessoa muito especial na minha vida, né? Quando eu cheguei em São Pedro, em 94, acho que em 95, acho que eu já conheci a Sheila. E a Sheila me ajudou muito naquele período de 15 anos, né? Até mesmo eu com muita vontade de voltar para casa, voltar para Campos, né? Em algum momento ela me encontrava às vezes triste, chorando, e não tinha a facilidade de um telefone, né? Era através de carta, né? Uhum. E eu escrevia carta, botava no envelope, e ela mandava algumas mensagens para minha mãe também, enfim, dizendo que eu estava bem. Até minha mãe passou a conhecer ela e a Carmen, né? Sem ter o contato, mas de tanto que eu falava nela. E a Sheila era uma pessoa muito astral, muito para cima, muito humana, muito correta, muito justa, muito honesta demais, enfim, era uma pessoa que queria o bem de todo mundo. Uhum. E justamente eu era muito grudado com ela, né? Quando a gente venceu umas eleições, eu chamei ela até para trabalhar no gabinete com a gente de subsecretária de governo, porque o texto, a interpretação dela, o jeito dela trabalhar, a cumplicidade dela era fora do normal, Luiz, muita gente boa. Aí um momento que o professor Elias era o nosso secretário de educação e ele resolveu parar, enfim, desistiu, falou que não queria mais continuar. E aí foi aonde eu fiz o pedido para ela. Eu falei, Sheila, me ajuda, né? Enfim, vai para a Secretaria de Educação para me ajudar. E ela foi justamente para poder me ajudar lá na Secretaria de Educação, aonde ela estava executando, né, um trabalho muito bem feito. E aí veio a questão da doença e levou ela. E eu acho que Deus sabe todas as coisas, né? A gente é suspeito. Mas assim, era uma pessoa super, mega maravilhosa, uma mãezona que a gente tinha, uma irmãzona, era uma pessoa muito profissional, muito acolhedora. A equipe toda da educação sabe como que ela era com cada servidor, com cada diretor de escola, ela tinha um carinho muito grande. E além de um profissionalismo muito grande, né? Enfim, muito preocupada com os alunos, com o ensino, com o IDEB, com a alimentação, enfim, ela era bem, bem atuante na função dela. Tá certo. Nesses 3 anos e meio, acho que já dá para perceber bem o funcionamento da máquina e tudo mais. É muito diferente da iniciativa privada. Como é que você faz isso? Você tenta, às vezes, pegar aquela experiência que você teve ali como empresário e imprimir enquanto prefeito? Como é que funciona? Ou não dá? Ô Luiz, a gente até tenta, né?
Mas eu falo que a coisa pública, algum momento, eu acho que ela foi feita às vezes para dar errado, eu falo Uhum. isso. 4 anos a gente à frente da prefeitura, é muito pouco, né? E porque as coisas demoram muito, para você fazer uma licitação, para você agilizar um trabalho, às vezes A burocracia, é né? uma burocracia muito grande para você pedir uma obra de imediato. Às vezes, né, você precisa fazer uma coisa com uma habilidade muito grande para você fazer toda a cotação, para você fazer toda justificação, para você fazer tudo aquilo que envolve o processo, né, da coisa pública, se demora muito. Para você ter uma noção, por exemplo, nós estamos comprando um material de insumo para um castramóvel. Né? Hoje você cota, aí depois a empresa não tem, depois ela não quer mais participar, e é uma demora danada para alguém. Você tem que pedir uma cotação, você tem que mandar um e-mail para as empresas. Estou te dando um exemplo, né? Para eles cotar o valor para você colocar aquilo ali. E isso é uma burocracia muito grande. Eu falo até mesmo de um medicamento, de uma farmácia, a nossa farmácia popular, a nossa farmácia municipal. A dificuldade que tem, às vezes, de uma empresa, se ela não tiver um medicamento, imagina que ela não tem um Doril lá, né? E ela é a ganhadora daquele Doril. A gente não pode pedir um outro Doril, uma empresa que ficou em segundo colocado, né? Você tem que fazer, você tem que cobrar, você tem que estar em cima, você tem que Uhum. notificar ela para você comprar de uma outra ou licitar aquele item ali de novo. Então, assim, é uma burocracia muito grande, né? É um desgaste da coisa pública, por exemplo, né? Eu ia muito à feira em São Paulo comprar alguns equipamentos modernos, né? E eu ia numa feira que tinha em São Paulo, eu queria comprar lá, sei lá, alguma coisa moderna lá, né? E eu chegava lá, eu comprava, enfim, ia me entregar daqui a 10 dias, 15 dias. E na coisa pública não é assim, né? Você tem que listar, você tem que fazer um chamamento público para algumas coisas, você tem que eu falo que é feito para demorar. Você não consegue fazer uma licitação de uma vassoura, sei lá, em menos de 90 dias, né? Uhum. É um É processo um processo. burocrático, né? E esse processo, né, em algum momento, ele te chateia, né, ele trava o andado da carruagem, então é bem diferente. Mas, assim, é o caminho, né? Você não tem muito o que fazer, você tem que seguir o trâmite, né? Para que você saia da prefeitura, hoje eu não respondo nenhum processo administrativo, tem fé em Deus que eu não vou responder, para que você saia, né, da coisa pública muito tranquilo, que você vai para casa, continua dormindo em paz, eu acredito que você tem que seguir o ritmo ali que tem que ser feito mesmo. Mas eu tenho uma equipe muito técnica, muito preparada para essa situação. E aí, você falou sobre essa questão de burocracia, de contratos, aquela coisa toda. Teve um calcanhar de Aquiles no começo do seu governo, bem pesado, que foi a questão do transporte público, né? Foi Que, bastante. que até a autoviação salineira, na época, suspendeu o serviço, e aí a cidade chegou a ficar, acho que até um dia sem nenhum tipo de Foi transporte. tenso ali. Foi tenso. Foi Teve tenso. mudança do pagamento de auxílio transporte dos servidores, que gerou desgaste ali. Geramos desgaste, Mas enfim. vocês contornaram, assumindo a prefeitura o serviço. Queria que você comentasse um pouco para a gente como é que foi dada essa solução mesmo, né? Luiz, assim, muita coisa aconteceu na nossa gestão, né? Enfim, e parece que veio também no momento certo para que a gente pudesse resolver da melhor forma. O transporte municipal funcionava, né, mas funcionava meio que mal, né? Funcionava mal, enfim, a rede social hoje você sabe que você consegue ver um tudo. E eu Uhum. via muito em rede social antes de eu ter colocado meu nome como candidato. Eu escutava o pessoal falando da salineira, metendo pau, o ônibus não passou, o ônibus não funciona feriado, sábado e domingo, e eles, né, bem bravos na internet, enfim. E assim que eu cheguei, a salineira resolveu parar de trabalhar, né? Ela botava um aviso na frente do ônibus dizendo que ela ia parar tal dia, tal dia. E a gente, através de liminar na justiça, a gente conseguiu umas 3 vezes, né? Até a gente pedindo eles para esperar o que a gente ia fazer. Eu cheguei a Búzios, né? Cheguei a ligar para Campos, Itaperuna, para ver aquele funcionamento de van Uhum. que funcionava lá para saber se ia conseguir funcionar no município. Só que eu me deparava com aquela situação. São Pedro ele é muito grande, né? Nós temos São Mateus, Botafogo, Três Vendas, Sergeira, Pau Rachado, Retiro, Alecrim. Eu ficava assim falando, mas uma van, ela não vai levar um passageiro, uma gratuidade, ela não vai levar um passageiro idoso lá em São Mateus, lá em Botafogo, ela não vai querer levar. Uhum. E aí nós começamos a estudar a possibilidade da gente pegar esse serviço para a gente fazer, né? Comprar ônibus, botar motorista, terceirizar.
E aí foi aonde saiu numa conversa nossa, não é, gente, mas vamos listar o ônibus, vamos ver quanto é o quilômetro rodado, vamos listar, enfim. A gente licitou, isso funciona lá no município hoje muito bem, né? Graças a Deus, com mais ônibus, sábado e domingo, feriado, enfim, atende a população com ar-condicionado, ônibus novos. E eu vou te falar que está funcionando muito bem a questão do nosso ônibus lá no Tem município. Eu até vejo aplicativo agora, tem né? aplicativo agora, você chega no ponto, você está em casa, você vê onde é que o ônibus está vindo, né? Você que hora já passou, você que hora que vai passar. E assim, a gente deu uma melhorada e a população está super mega feliz, está entendendo? Muita coisa, Dá um graças a alívio Deus. depois de você ter um Dá um pepino alívio. desse, aí você descascar e falar, ah, foi. Literalmente, dá um alívio, dá um alívio, dá um alívio, dá um alívio. Fábio, você teve um papel ali nesses anos de gestão que você nunca teve vergonha de pegar o pires na mão e ir batendo de porta em porta no governo do estado, no governo federal, deputado, senador, todo mundo te conhece. Fala assim, já o Fábio veio de novo, que não sei o quê. Qual a importância dessas parcerias para você e de ficar cobrando, de ficar ali em cima? Luiz, isso para mim também foi uma coisa nova, né? Foi uma coisa nova. Eu não sabia muito desse trâmite, né, que você teria que ir direto para o governo do estado e governo federal, mas isso foi uma coisa nova que quando eu cheguei na prefeitura, você tem que ir de um ano para o outro, né? Eu cheguei na prefeitura em janeiro e o governo passado teria que ter ido em outubro, né? Setembro, outubro é a época da gente pedir emenda para o próximo ano. E aí eu comecei a me deparar com essa coisa toda, nessa coisa toda. Nós fizemos vários projetos, né, tanto para o governo do estado quanto para o governo federal, tanto para o governo do estado quanto para o governo federal, e começamos a levar projeto, né, levar projeto, levar projeto. Nós conseguimos muita emenda, muita obra com o governo do estado, muitos, né, nós conseguimos, acredito que beirando uns 100 milhões desses 3 anos e meio que eu estou à frente do município com o governo estadual, né, com o governo estadual. E com o governo federal também, só desse ano, do ano passado para esse ano, nós conseguimos 31 milhões, só do ano passado para esse ano. Emenda, né, para construção de postos, para o OBS, para muita coisa. Uma ampliação, uma reforma de posto de saúde. Conseguimos dinheiro para educação, para a gente ampliar e reformar alguma creche, enfim. Então, assim, se realmente você ficar na prefeitura olhando para o teto, né, enfim, não tirar a bunda da cadeira e você não correr para o governo do estado, não correr para o governo federal, você não vai conseguir muito resultado, né? Você não vai conseguir muito resultado. Hoje eu até ouço algumas pessoas, né, do governo passado, alguém falando que fazer obra com o governo do estado é fácil, né? Eu fico até um pouco triste, né? Porque o governo do estado, ele sempre existiu, tá entendendo? Ele Uhum. sempre existiu. Mas desde quando eu cheguei, eu sempre corri atrás, né? Sempre corri atrás. Fui para Brasília, fui para o governo do estado, vou para o governador várias vezes, vou para o vice-governador, Tiago Pampolha, vou nos deputados que eu conheço estadual, vou nos deputados federais, enfim, eu peço mesmo, não tem jeito. E todas as vezes que a gente vai a Brasília, a gente volta com algum resultado, né? Algumas vezes dá 600 mil, 700, 1 milhão, 2 milhões. Eu falo até de um deputado que colocou um valor para a gente comprar um castramóvel, né? Então eu voltei numa felicidade danada. Eu pedi emenda para um castramóvel, pedi emenda para Maria da Penha, eu pedi emenda para o Conselho Tutelar, pedi emenda para a Guarda, pedi vários tipos de emenda e a gente conseguiu ser atendido. Por exemplo, nós compramos o castramóvel com uma emenda de uma deputada Soraya Santos, né? Uma deputada do PL, enfim. E hoje nós estamos um Castramove, onde nós agora estamos listando a parte de insumo realmente para poder colocar para funcionar. Então, assim, é através, né, do conhecimento, através da credibilidade que você tem no governo do estado, no governo federal, é que você consegue trazer verba para o município, né? Você trazendo verba para o município, você está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então eu falo que enquanto eu estiver à frente da prefeitura, eu vou a Brasília, eu vou ao Rio quantas vezes for possível para mim poder ajudar a minha cidade, Luiz. Existe um apontamento que muita gente faz da falta de integração entre os municípios aqui na região dos Sim, lagos. Você acha que falta mesmo esse contato, essas conexões para fazer de repente uma rede? O pessoal fala muito, vocês fizeram agora de saúde, né? Inclusive a sede é em São Pedro da São Aldeia, Pedro. do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Mas você acredita que falta mais essa união para quando você fala de um turismo, quando você fala educação, acredito que não se enquadre tanto, mas infraestrutura para reivindicar, por exemplo, com uma Prolagos ou com outras empresas, outros concessionários? Você acha que falta ainda? Luiz,
Eu conheço todos os prefeitos, bato super bem com eles, enfim, às vezes com exceção um ou dois. A gente tem um bom relacionamento, Uhum. mas quando a gente fala às vezes que a gente precisa de unir mais os prefeitos aqui na região, até mesmo para a gente cobrar mais o governo do estado, algumas ações, né, como às vezes a RJ, cheio de buraco, iluminação. Eu falo que uma união sempre é boa em qualquer situação, né? Sempre é boa em qualquer situação. Mas os prefeitos da região somos unidos, sim. Agora mesmo nós temos o consórcio de saúde, que isso vai ser muito importante. Isso já era para existir já há muito tempo, outros consórcios também. Então, assim, eu vejo que são todos empenhados, né? Pelo menos nessa gestão aí, os prefeitos que a gente está aí unidos à frente do município. Eu vou te falar que eu acho importante. Falar para você que é o suficiente essa união nossa, não, a gente poderia talvez estar mais unido. Mas quando a gente tem que nos reunir e fazer uma reunião em prol da nossa região, a gente pedir alguma demanda, a gente pedir socorro por alguma coisa que está acontecendo, isso a gente consegue fazer uma reunião e debater, né, e pedir junto, porque a nossa região, eu falo que é uma coisa só. A região dos lagos, eu falo que ela é uma cidade grande, né? Uma cidade só. Então, assim, quanto à relação a isso, eu não tenho muito o que questionar, não, porque quando os prefeitos, às vezes, a gente não se encontra, mas vai os responsáveis. Se a gente for falar de obra, de infraestrutura, de saúde, então, sempre são os representantes da pasta e a gente Tá consegue. caminhando, né? Está caminhando, está É caminhando. tanto que vocês ganharam juntos, né? Rede Lagos de Desenvolvimento, prêmios do Sebrae, Sim, né? sim, Os sim. projetos integrados e tudo mais. Aqui tem um consórcio na região, que é o consórcio São João, né, que é o consórcio De relacionado de bacias, né? bacias, né? Eu já fui presidente uma vez, acho que o Votuil já foi, o Alexandre Martins de Búzios acho que já foi, enfim. É um trabalho, né? Uma É um construção. trabalho, é um trabalho, é um trabalho, é um trabalho. Falando agora a questão eleitoral, você foi eleito pelo Podemos em 2020, é Sim. candidato à reeleição pelo PL. Queria que você comentasse um pouco da troca de partido, aconteceu ali em 2022, salvo engano, né? Ô, Luiz, quando eu me candidatei há 4 anos atrás, as pessoas falavam muito para mim, eu um pouco cru na política, né, sobre que partido não precisava ser um partido tão grande, mas teria que ser um partido que tivesse estrutura, que te desse segurança que você iria até o final dele, que um partido que teria que ter dono, enfim, não está de boa, Luiz. Obrigado. Que teria que ter dono, enfim. E naquele momento a gente procurou alguns partidos, e a gente procurou o senador Romário, né, o Taca, grande amigo, e a gente eh, me filiei ao Podemos, né? Me filiei ao Podemos, vim pelo Podemos, vencemos umas eleições, fui em algumas reuniões da presidente nacional, que é a Renata Abreu, uma pessoa maravilhosa, nossa, muito, muito prestativa, né? Muito, muito legal para o partido, para representar o partido, achei muito bom. Mas depois, né, em seguida, começou aquela questão do governo do Estado, PL, né, presidente PL, alguns deputados que eu conhecia bem, como o Altineu, o próprio senador Romário foi para o PL também, me fez um convite para o PL. Além de eu ser uma pessoa de direita, sempre me identifiquei com a gestão do governador Cláudio Castro, do presidente nem se fala. Então, assim, tudo juntou, né? Tudo fez uma soma para que realmente eu tivesse mudando de partido, né? Mas, assim, o Partido Podemos, sou muito grato, né? A toda a força, a toda a união, a toda a equipe, né? Volto a dizer aqui da Renata Abreu, uma pessoa maravilhosa. E o PL foi para onde eu fui e agora eu vou concorrer a uma eleição pelo Partido PL, né? Enfim, vai dar É, tudo mas o certo. Podemos, salvo engano, continua na sua coligação também, né? O Tá. Podemos está na nossa coligação. Uhum. Então vocês continuam juntos. Outra coisa que Continuamos também juntos. não mudou foi seu vice. Já te perguntei sobre isso em outras oportunidades, mas tenho que perguntar aqui de novo. Essa união sua com o Dr. Júlio Queiroz, que é vice-prefeito da cidade, Sim. deu liga mesmo, né, Fábio? Ô, Luiz, deu liga, né? Deu liga e a política para mim, eu sempre me perguntava, né? Algumas reuniões que eu faço e falo, eu sempre me perguntava o porquê de tudo isso, né? O porquê disso, o porquê daquilo, e uma delas seria você escolher um vice para você vir numa candidatura, e aí você se elege junto com o vice, ali vocês dois ali numa união, tudo mil maravilha, e depois de 3 meses, 4, 5 meses, aquilo ali desata, né? Aquilo ali, um não fala com o outro,
aquele trabalho todo em conjunto, por que que aquilo ali finalizava daquela forma, né? Às vezes de não falar um com o outro. E eu sempre, né, em meu pensamento, em meu projeto político, de não fazer isso. Para você ter uma noção, a gente sofreu, posso dizer, algumas pressões, né, de mudar o vice, de mudar o vice, de mudar. Eu falava, eu não vou mudar o vice. Eu escolhi um vice lá atrás, é um vice que está trabalhando, é um vice que está atuando, é um vice que está presente na vida das pessoas, é um vice que eu gosto do jeito que ele respeita a coisa pública, do jeito que ele vive, do jeito que ele toca a coisa pública também. Então não tem por que eu mudar de vice, né? Então, assim, não mudei e não tenho um arrependimento, deveria ter mudado de vice. Não. Foi uma pessoa que eu escolhi para caminhar junto lá atrás e foi para a gente vencer umas eleições e por que trocar ele após vencer umas eleições, né? Então, volto a te falar, eu sempre me perguntava por que que caminharam junto, né? E depois não falam mais um com o outro, mas o que que aconteceu, né? E mais uma vez, eu sou prova que se você tiver uma boa parceria, um bom entendimento entre prefeito e vice, você vai ter aquele vice ali para sempre, tá entendendo? Salvo engano, o único prefeito que nas eleições de 2020, por exemplo, foi candidato à reeleição com o mesmo vice, acho que foi o Vantuil. Todos tinham troca de vice, né? E aí você vê esse movimento O de novo Votuil, nas eu acho que foi eleições. sim, eu acho que é o mesmo vice. Eu acho que é o mesmo Mas vice, sim. fora ele, todos trocaram. Todos trocam, todos Marcelo trocam. Magno, que é candidato à reeleição em Arraial, trocou. Trocou. O Cabo Frio Cabo Frio teve trocou, não rompimento teve reeleição, mas público, enfim. mas Aham. Mas teve outros lugares também, né? O de São Pedro, por exemplo, Saquarema. trocou, numa gestão passada trocou, todo mundo vem trocando. Eu sempre me perguntava, mas por que trocar, gente? Enfim, lá atrás não estava tudo certo, um subindo no palco do outro, hoje estão brigados. Então, isso para mim, na cabeça do eleitor, ô Luiz, eu acho que não reflete uma boa coisa, né? Uhum. O eleitor que votou com a gente na eleição passada votou numa dupla, e aí do nada essa dupla se desmancha e começa um falar mal do outro, ou ficar de mal. Então, assim, eu sempre achei isso errado, né? Então acho que unidos venceremos. Fábio, ao longo do seu governo você sofreu bastante com partes da oposição. Você chegou a ser agredido fisicamente Sim, em determinado momento. Nesse período de pré-campanha, você foi vítima, inclusive, de um ataque, de uma simulação, né, de conversa íntima, com sim. inteligência artificial e tudo mais. Eu queria saber se, com a campanha chegando de fato, a partir do dia 16 de agosto, você tem preocupação com o tom, com os ataques, com o que pode vir por aí, nesse sentido da baixaria mesmo? Luiz, preocupação, eu não tenho não, porque a população já espera, né? As pessoas Uhum. sabem que a política ela é suja, a politicagem, a política não, a politicagem é suja. A oposição, eles não conseguem fazer uma campanha limpa, né? Eles não conseguem fazer uma campanha limpa, eles não conseguem conversar com as pessoas. Hoje eles só sabem falar da nossa gestão, só sabem falar da nossa gestão. E todas as minhas lives, né, a maioria delas, eu falo para toda a população que hoje reconhece o nosso trabalho, para não entrar em debate, para não entrar em discussão, para não abaixar o nível, para a gente seguir um foco de uma cidade acolhedora, uma cidade maravilhosa que a gente vive, e para as pessoas não rebaterem. Então, assim, todos os ataques que eu tive, alguns, né, a gente ganhou vários, questão de justiça. Hoje eu tenho um papel que eu carrego no carro. Eu tenho pessoas da oposição que não podem estar perto de mim 150 metros, enfim. Uhum. Hoje a gente sabe que a campanha deles é muito suja, né? A população também, volto a te falar, a população já está ciente, né? E eles já, a maioria deles já me fala, Fábio, se preparem, tá com lombo, prepara porque vem pesado, enfim, a oposição só joga sujo, só joga sujo, só joga sujo. Então, assim, eu estou muito pé no chão, estou muito tranquilo, eu sou uma pessoa muito trabalhadora, né? Gosto muito do que faço, falo que eu moro no mesmo lugar, não me mudei da cidade, não fui morar dentro de um condomínio, não tenho câmera na minha porta vigiando se tem alguém na minha porta me esperando, algum munícipe, né? Meu telefone é o mesmo, o telefone de 10 anos atrás, o número é o mesmo, eu falo com todo mundo, a população sabe quem é o Fábio do Pastel, e a população sabe que a oposição tá assim, tá muito incomodada com o nosso trabalho, né? Uhum.
e ela está doida para poder voltar para a prefeitura, está doida para viver da prefeitura, né? Por exemplo, tem oposição que eu fico me perguntando. Eu sempre trabalhei na vida, né? Sempre tive meu trabalho e saí do meu trabalho, eu fui para a prefeitura e quando eu saí da prefeitura eu volto para minha loja de novo, né? Tem oposição aí que saiu da prefeitura e até hoje a população me pergunta, Fábio, mas vive de quê? Vive de quê? Vive de quê? Você não sabe de que a pessoa vive, 4 anos desempregada, você não sabe do que a pessoa vive. Então, assim, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho minhas lojas, enfim. E hoje, quando a gente vê a oposição hoje, né, se queimando, pegando fogo, né, para poder voltar para a coisa pública, é para poder voltar para a coisa pública, né, porque aquele momento que estava ali à frente da prefeitura, mudou de casa, mudou de condomínio, mudou de cidade, mudou de veículo, enfim, aconteceu tudo na vida. E hoje aquele desespero de voltar, né, para a coisa pública, para mim tem alguma segunda intenção, né, tá entendendo? Então existe essa preocupação enorme, né, de vencer umas eleições, de criar história, de confundir a cabeça das pessoas, de fazer a politicagem. Então, mas eu estou muito tranquilo, Luiz, estou muito pé no chão, estou E muito tranquilo. falando em pé no chão, quero saber das suas expectativas para as eleições de outubro. Olha, Luiz, sou muito satisfeito com a nossa equipe, os nossos pré-candidatos a vereadores. Sou muito, estou muito feliz com a quantidade de obra que nós estamos entregando, a quantidade de obras que a gente tem que dar continuidade. Sou muito satisfeito com o meu vice, sou muito satisfeito com a nossa equipe de secretário, sou muito satisfeito e muito grato a toda a população udeense por onde passo, né? O quanto carinho, o quanto obrigado, o quanto a mãe, o quanto o pai, o quanto a criança, o quanto senhor, senhoras, os meus alunos autistas da minha cidade, as pessoas com deficiência, eu posso dizer assim, que me encontram. Ontem foi um dia muito marcante, né? Eu cheguei na minha loja por volta de 8h30, por exemplo. A gente tem a CAM, que é onde é que fica nossas pessoas, Uhum. que o desabrigado, eu posso dizer assim, né? Que eles têm um lar, né? A gente tem um lar deles, né? Enfim. E ontem ele estava lá no meu pastel. E quando eles me veem, são adolescentes de seus 13, 14 anos, né? E aí o pessoal da assistência social leva eles para poder passear na rua, leva eles na igreja, né? A gente tem que fazer isso, eles têm que viver junto com a sociedade. E aí dois vêm correndo, lá o pastel, lá o prefeito, lá o prefeito. Aí eu fui na loja, conversei com eles pediram pastel, comi doce lá junto com eles, levaram doce, enfim. E falaram que me viram no desfile. Então, assim, eu sou grato por tudo, né, por toda essa recepção, sou grato por todo o carinho, por todo o reconhecimento, né, enfim, que a gente mais hoje recebe elogios, a gente recebe muito parabéns por todo o trabalho que a gente está fazendo, muitos, né, muitos, muitos, muitos. Então, assim, é um novo desafio, Luiz, mas eu estou muito tranquilo, né, estou muito pé no chão, muito ciente, eu falo para a população que dentro de 3 anos e meio não dá para a gente realizar tudo, né, aquilo que eu gostaria, e eu continuo colocando meu nome de novo, pedindo mais uma oportunidade para trabalhar, porque ser prefeito para mim, eu falo que todo mundo tem um nome de uma função, né? É um radialista, é um jornalista, é um pedreiro, é um cozinheiro, é um carpinteiro. E o prefeito, ele só tem esse símbolo de prefeito, mas ele tem que ser um trabalhador, né? Então eu sempre peço à população, me dá mais uma vaga, né? Me dá mais uma oportunidade para mim poder trabalhar, para me dar continuidade ao meu trabalho. E eu acredito que eu tenho muito mais ainda a contribuir com São Pedro da Aldeia, eu tenho muito mais a contribuir na saúde, na educação, no transporte, pavimentação, saneamento. Então, assim, eu tenho literalmente certeza disso. E o que eu falo para eles, né, é que enquanto eu estiver à frente da prefeitura, eu vou lutar, eu vou a Brasília, eu vou ao governo do estado, eu vou lutar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para que a gente possa ter uma cidade melhor, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por São Pedro, eu escolhi São Pedro para mim poder viver, morar, enfim. E quem está lá hoje, quem está procurando São Pedro para morar, justamente conhece essas características, né? Então, assim, eu estou muito tranquilo, muito pé no chão, só estou um pouco ansioso que finaliza logo, porque é um desgaste, é uma trabalheira danada, mas está tudo certo. Muito bem, então. Para finalizar a entrevista, aquele bate-bola, jogo rápido, Já chegou, já? vou falar uma palavra, você vem aí com a primeira palavra, ideia que vem na sua cabeça, começando com família.
Família, sou muito dedicado à família. Família, acho que é tudo na vida de todo mundo, né? Enfim, acho que o respeito, o cuidado, o carinho. E família, eu sou uma pessoa muito grudado. Falo sempre da minha família, eles não são totalmente a favor da minha candidatura, mas eles me apoiam em tudo e se não fosse eles, eu acho que nem aqui eu estaria. Inspiração. Inspiração. A gente sempre se baseia em família, vou dizer de novo a família, né? Pai, sobrinho, família mesmo, e a gente sempre inspira em poder ajudar, cuidar de gente, cuidar de família, cuidar do próximo. Então, o meu foco hoje, né, do minha candidatura é saber que a gente tem muita gente para a gente cuidar ainda. Uma pessoa. Mãe, Um lugar. São Pedro, Um momento inesquecível. ah, viajar com os amigos. São Pedro da Aldeia. Cidade maravilhosa, acolhedora, uma cidade que me acolheu e eu gosto muito daquela cidade. Então tá certo, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Papo Político com a presença de Fábio do Pastel, prefeito de São Pedro da Aldeia. Esse episódio tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Muito obrigado ao apoio aqui ao nosso programa. Espero você que nos assistiu em uma próxima oportunidade. Fica de olho nos canais oficiais do Pod Costa nas redes sociais, tá bom? Te aguardo por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.